Fala, oriçados. Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é polêmica. Deixando claro que a opinião bem polêmica hoje. Já falei que é polêmica? Cala a boca! Você é apedrejado. Esse ano o cinema tá muito bom pro gênero do terror, com várias pérolas já acontecendo e outras que ainda vão estrear. E nesse ano eu vi um filme específico que, após alguns dias de reflexão, me fez pensar em outro filme que lançou nesse ano também. E nesse vídeo em questão, eu queria fazer um paralelo dos dois, de como funciona o comportamento do público e de como a métrica de julgamento muda dependendo da pessoa. E os filmes em questão são Socorro e Obsessão. Deixando claro que sim, esse vídeo vai ter spoilers. Então se você não viu nenhum dos dois, só conta e risco. E eu peço que prestem bastante atenção nas coisas que vão ser ditas aqui, porque realmente vão ser coisas que vão dar no que falar. Então antes que venha me crucificar, fiquem ligados. Em contexto narrativo, as pessoas adoram o azarão. Aquele tal personagem que é tirado pra bosta. O contexto do rejeitado e injustiçado é abraçado pelo público, porque nos faz nos identificar. A gente quer ver tal personagem superando o impossível, subindo na vida. Ou às vezes só vê o suficiente pra ver eles se dando bem quando eles são injustiçados. Por isso, na análise dos dois filmes em questão, eu queria deixar como base os protagonistas deles, que são a Linda e o Bear. Deixando claro que tudo o que for dito aqui é apenas minha opinião, uma visão diferente do contexto narrativo dos dois filmes. Direito seu aceitar ou não. Se você concorda, você pode abrir a sua mente. Se você não concorda comigo, você pode abrir o seu cu. Foda-se! Então bora lá. No filme Socorro, vemos a protagonista Linda só passando por perrengues, em uma empresa que ela pode até gostar de certa forma. Dá pra ver que ela é uma mulher trabalhadora, esforçada e boa no que faz, porém extremamente insegura, ignorada pelos colegas. E tá em um ambiente onde não é respeitada e ainda por cima se aproveita do trabalho dela. Porém com ela tendo a esperança de conseguir uma tão sonhada promoção de vice-presidente. E logo no início do filme nos é apresentado o personagem do Bradley, o chefe da Linda. Um cara completamente babaca, arrogante, negligente e desprezível, que assumiu recentemente a presidência da empresa e que ignorou completamente o desejo do seu falecido pai de dar a promoção a Linda, negando o cargo de vice-presidente a ela. Já no filme Obsessão, vemos o personagem do Bear, um rapaz completamente inseguro também, e que está completamente apaixonado pela sua amiga de infância e colega de trabalho Nikki. Logo no início do filme, a gente vê o quanto ele está derretido por ela, e o quanto eles valorizam a amizade um do outro. A gente vê e entende também o porquê ele gosta dela. Afinal, alguém muito bonita, de personalidade muito forte. Não só ele gosta dela, como todo mundo em volta dela também. Todo mundo aprecia a presença dela. E honestamente, ele não tá em uma época nem um pouco boa na vida dele. Tá em um emprego onde não vê futuro, perdeu seu gato de estimação logo no início do filme, conta pros amigos que quer se declarar e ainda é ridicularizado por isso. O cara é o famoso beta, pessoal. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Agora vamos falar quando a merda bate no ventilador pra esses dois. Vamos falar da reviravolta nos filmes. Em Socorro, Linda continua mantendo a positividade e esperança. Seu chefe faz uma falsa promessa de pensar na promoção dela em uma viagem da empresa, apenas com o intuito de zombar da cara dela e dispensá-la no fim. E no meio dessa viagem... Atenção, senhores passageiros! Apertem os cintos porque estamos passando por uma leve turbulência. E após os dois serem os únicos sobreviventes ao acidente e ficarem ilhados, a hierarquia muda num piscar de olhos, porque a Linda não é só uma gerente da empresa, ela é praticamente o Bear Grylls versão mulher, e no final do filme praticamente vira o Rambo versão mulher. Ela ajuda seu chefe apesar de tudo, se mantém empática, se mantém uma boa pessoa, e ainda por cima se importa com o bem-estar dele, não só porque era o seu chefe, mas sim porque era o certo a se fazer. E mesmo com tudo isso, ele continua sendo um babaca, menosprezando ela, e se achando superior. Porém logo em seguida, vendo que não tinha controle nenhum sobre a situação, sendo prazeroso pra gente ver ele basicamente engolir todo o orgulho e implorar pela ajuda da Linda, porque afinal, ela era a única que realmente sabia o que estava fazendo. Já no filme Obsessão, após o Bear ter tido inúmeras chances de se declarar pra Nikki e desperdiçar cada uma delas, porque ele é um belo de um bundão, ele decide comprar um presente pra ela, porque ela havia perdido o colar dela, logo no início do filme. Ele poderia ter comprado uma pulseira, brincos, uma capa de celular ou até mesmo um colar, mas ele foi escolher logo um objeto macumbar, um graveto do desejo. E além de não conseguir falar nada com ela, ele ainda pega o presente e faz o seguinte pedido. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. E
E é aí que dá ruim de vez. Porque após ele fazer esse desejo com essas exatas palavras, a Nick fica muito louca. Não. Vira alguém completamente dependente emocional do Bear, sempre querendo a presença dele, sempre querendo a atenção dele, sempre dizendo o quanto amava, sempre se mostrando cada vez mais obsessiva. Mas a grande sacada do filme é que a Nick tem uma relação dúbia com ela mesma. O filme deixa bem explícito porque existem aquelas 3 regras dos desejos, do porquê você não pode matar, ressuscitar e nem fazer com que ninguém possa se apaixonar por você. Porque a Nick não ama o Bear, ao menos não romanticamente. Porém, com o pedido sendo feito, o desejo fez com que ela tivesse criado praticamente uma dupla personalidade obcecada pelo Bear, só que ainda consciente de tudo que estava acontecendo, tornando ainda tudo mais cruel para ela, porque ela estava sem controle do próprio corpo. Porque ao pedir que ela o amasse mais do que tudo, ele fez com que ela se importasse mais com o amor por ele e mais nada, não se importando nem com a sua integridade mental ou física, tendo cenas que ela até recobra a consciência de certa forma. Porém, voltando à loucura segundos depois. E isso é muito ferrado. Mas aí vocês me perguntam, qual a opinião polêmica desse vídeo? Bora lá! Voltando a Socorro, a gente vê as atitudes um tanto questionáveis da Linda, que é não avisar o Bradley que viu pessoas na ilha para serem resgatados, que tinha uma casa de um bilionário lá esse tempo todo, com recursos e comida, e ameaçar cortar o seu pequeno guerreiro. Não, brother. Depois que ele tentou ir embora sozinho, deixando ela na ilha. O lance aqui é como o público reage a tudo isso, porque no filme o ápice das atitudes maliciosas da Linda foi ter literalmente matado a noiva do Bradley e o guia do barco. 2 pessoas inocentes, só porque ainda não queria ser resgatada, mesmo com eles indo lá só pra ajudar, e ter matado o próprio Bradley no filme. E em Obsessão, as atitudes do Bear também não ficam pra trás. Afinal, a Nick tá em um estado completamente psicótico, ficando não só abusiva, como também violenta. Você vê toda a quebra mental dela no filme, com cenas no carro que são de explodir a cabeça, se é que me entende. Mas aí você lembra que a culpa disso tudo é do Bear. Afinal, foi ele que fez o pedido. Ele que acabou condenando ela a ficar em situação completamente deplorável, simplesmente pela própria covardia de não admitir o que sente. Mas o que eu não faço aqui, que a maioria das pessoas fazem, é simplesmente taxar ele como se fosse o vilão. O quê? Não acredito. Então abaixa essa pedra aí e deixa eu explicar. Assim como a Linda não é simplesmente uma pessoa ruim, que fez várias maldades simplesmente por ser má, o Bear também não fez todas as cagadas por ser simplesmente um... Ambas foram pessoas que foram colocadas em situações extremas. Uma funcionária insegura e trabalhadora injustiçada, e um cara tímido e apaixonado. A hipocrisia do público que eu vi em relação a todas as pessoas que assistiram é que como um elas ovacionam e o outro elas condenam. Porque no final de Socorro a Linda vence. Ela se livra do chefe abusivo. Vira uma celebridade. Tem todo o prestígio e sucesso que ela queria tanto. E todo mundo aplaudiu esse final. Eu sei disso porque eu fui uma dessas pessoas. Eu fiquei feliz por ela. Afinal, ela sofreu muito no decorrer do início do filme. Você sente empatia por ela, mesmo com todas as atitudes que ela tomou. Ao menos a maioria do público dá uma passadinha de pano. Já em Obsessão, a coisa muda de figura em relação às outras pessoas. E eu fico me perguntando, por que será? Por que em um caso as pessoas são tão empáticas e no outro só querem mais que o outro se lasque? Eu sei muito bem, pessoal, que o Bear não é nenhum santo, mas eu também sei que ele não é nenhum monstro. As pessoas culpabilizaram ele como se ele soubesse de tudo que ia acontecer. Mas galera, boas novas, ele não sabia. Ele poderia até suspeitar que as coisas estavam estranhas, mas ele não sabia ou mesmo não acreditava 100% no desejo, muito menos que tinha dado certo. Seria o mesmo que culpar cada um por fazer um pedido na fonte dos desejos. Todo mundo tem 100% de certeza que vai dar certo? Ter um carro novo, um físico novo, uma namorada nova, que aquele seu patrão imbecil no serviço finalmente se ferre? O filme chega até a ser cruel, fazendo a gente achar que eles vão ter um relacionamento saudável. Afinal, no início mostra eles gostando da presença um do outro. Você realmente fica com esperanças, mas a parada vai logo mudando de figura. É claro que a Nick é sem sombra de dúvidas a vítima no filme. Isso nem tem como negar. Até a Freak Nick, de certa forma, também é vítima, porque ela também não pediu pra existir. Ela só surgiu por conta do desejo. Mas se vamos falar sobre simplesmente por ter culpa, todos vão ser apontados. O Bear, sem dúvidas, tem culpa de não ter admitido a paixão dele e ter feito o bendito pedido. A Sarah tem um pouco, por não ter falado que gostava do Bear ou de não ter dito que a Nick o via como irmão. O Ian com certeza tem culpa de não ter dito que tinha um caso com a Nick há anos, mesmo que só fosse casual, e de ter dado conselhos merdas pro Bear só pra continuar
tendo um caso com ela. Ele sim foi um filho da puta! Só a Nick, que é puramente inocente nessa história. E você assistindo também tem culpa de ter uma visão tão simplista do filme. Mas eu entendo, é mais fácil culpar alguém, não é? Afinal, o filme cria essa armadilha narrativa de simplesmente colocar tudo nas costas de uma pessoa. É mais fácil assim, afinal alivia todo o estresse mental que a gente sente. Afinal, o ser humano precisa ter um vilão, alguém pra poder odiar. Eu sei como é, eu entendo, eu já fiz isso. Mas eu poderia muito bem jogar tudo pro alto e dizer um belo foda-se e odiar todo mundo, o que é muito fácil. Ou eu posso estar aqui com vocês com a mente aberta, o que é difícil. Porque no fim de tudo ele acaba até tirando a própria vida pra salvar a Nick, ou pelo menos cogita. Mas muita gente reclama. Ah, mas ele teve relações com ela. Ele abusou dela. Gente. Calma aí, paizão. Ah, mas ele só queria mudar o pedido, não desfazer. Ah, mas ele tentou vomitar os comprimidos. E sim, de fato ele fez tudo isso. Ele é culpado, não tem como negar. Ele é culpado por ser omisso e covarde, mas não por simplesmente ser uma pessoa ruim. A única coisa que eu tô dizendo aqui é que ele não é simplesmente um cara mau, porque até pessoas boas podem fazer coisas ruins. E que muitas vezes não fazer nada também tem consequências. Ele é alguém comum, que praticamente encontrou uma granada sobrenatural que explodiu na cara dele. De novo, ele não sabia no início que ela estava praticamente em cárcere privado na própria mente. Ele não sabia como desfazer o pedido mesmo depois de fazer a ligação. Ele não querer se matar é compreensível, porque as pessoas que cometem suicídio não querem acabar com a própria vida. Elas querem acabar com a própria dor. Agora imagina alguém que não quer se matar. Imagina não querer atirar na própria cara, mas se vê obrigado a tomar uma atitude extrema de tirar a própria vida, porque é o único jeito de salvar alguém que ele ama. Imagina esse desespero. A questão do vídeo aqui é que eu fico pensando, por que uma pessoa que literalmente matou 2 pessoas inocentes intencionalmente em um filme é aplaudida no fim, e o cara que comete o erro desejando algo errado sem saber e que paga no fim com a própria vida é tirado como um monstro? Me faz pensar, será que o problema aqui são as atitudes dos personagens? Ou pode até ser mesmo o gênero deles? Será que se fosse um cara em uma ilha com a sua chefe, matando todo mundo e no final do filme se dando bem, o público ficaria do lado dele? Ou se fosse uma menina desejando que o amigo dela fosse apaixonado por ela, ficando completamente obcecado e abusivo, as pessoas crucificariam ela? Ou ficariam com pena? Por que um perdoa com tanta facilidade e tem tanta empatia e o outro taca-o na fogueira? Bem, isso faz a gente pensar. Eu sei lá, posso só estar falando merda, né? E o que você pensa? É isso então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e fique na paz.